direto de Portugal. Gente, que prazer estar no meio de vocês. Consegui abraçar alguns, não todos. Quero louvar a Deus pela vida desta comunidade, essa igreja amada que o Senhor vai renovando. Vocês não fazem ideia, para todo lugar que eu vou, ou você pode experimentar isso também. Eu tenho vários testemunhos assim, de que você, onde quer que você vá, você vai encontrar lá um cearense e um ibeceano, né? O cara diz: rapaz, sou do Ceará. Eu sou da IBC. No avião eu via voltando, quando chego no corredor, pastor Armando, lá da IBC, pronto, a festa. Fui a 2 igrejas lá em Portugal, que eu estive lá 15 dias. Fui visitar a minha filha Midian, que se mudou para lá, levar a neta também, que vai ficar por lá. E eu já tinha conhecido uma delegação portuguesa numa conferência Target, lá em São Paulo. Conheci pastores lá, eles tinham feito um convite para eu ir para Portugal, mas eu esperei o momento certo, que foi o momento de visitar a filha, e aí me coloquei à disposição. Eu tive o privilégio de pregar numa igreja. 2 pastores amados, inclusive igrejas autóctones, que esse é um termo missiológico, quer dizer, igrejas fundadas pelos portugueses, para os portugueses. Apesar da inundação de brasileiros ali em Portugal, né? É brasileiro demais, alguns portugueses dizendo: rapaz, é muito brasileiro. Mas assim, obviamente que essas 2 igrejas me encantaram muito, porque são portugueses vivendo o drama da evangelização aos portugueses. E pensando no compromisso de vir aqui falar com vocês, e o que vocês representam para a minha vida, para a vida desta igreja, é algo muito especial. Porque nós não estamos falando aqui da grande congregação. Nós estamos falando daqueles que são chamados por Deus para dividir a carga de liderança da igreja de Jesus. A gente está lendo aí o Velho Testamento todo, diariamente, a leitura, e quando você passa no Velho Testamento, Moisés incumbido de levar o povo de Israel do Egito para a terra prometida, e há momentos em que ele diz mesmo: eu não posso levar essa carga sozinho. E Deus então o instrui a que ele estratifique a liderança, ou seja, que ele reparta a liderança. Então, do espírito e da unção que nele estava, Deus fazia com que isso pudesse ser repassado para líderes, e eles tinham lá suas divisões, né? Então eu entendo perfeitamente o papel de cada um de vocês. Vocês pastoreiam o rebanho, vocês cuidam do rebanho, num certo sentido até mais do que eu mesmo. Minha função enquanto pastor, que é orientar, liderar, direcionar, envisionar, não chega nem perto às vezes do que vocês fazem lá no seu reduto, lá no seu local, lá na sua casa, lá na sua região. Então é preciso entender isso. E quando eu vejo a oportunidade de nós estarmos juntos aqui, sendo envisionados para uma semeadura que vai além da estrutura física da igreja, vai além da liturgia da igreja, vai para muito além disso. Eu fico pensando que potencial nós temos para transformar a nossa cidade antes que Jesus retorne. É uma incumbência que ele deu. Se você não fizer, outros farão. Mas a grande verdade é que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então a evangelização dos perdidos é um prenúncio da volta de Jesus. E eu e você somos chamados para isso. E é interessante porque eu visitei minha filha, mas tive a oportunidade de andar bastante lá em Portugal. Lá, aliás, o país é tão pequeno que você gira, cai no outro país bem rápido, né? Não demora muito. Eu bater na Espanha só dirigindo sem querer. Estou perto da Espanha, então vamos lá. A gente atravessa e volta, né? Então você roda Portugal. Mas o que me impressionou foi, depois voltando no avião,
tinha na cabeceira da frente aquela telinha fazendo a propaganda de Portugal. E a maior parte da propaganda era sobre templos cristãos. Era sobre gravuras, figuras, vias sacras. Você via a imagem de Jesus, a imagem de Maria, a imagem dos apóstolos. Então, os grandes monumentos de Portugal são monumentos que dizem respeito ao cristianismo. Mas, pasmem, a Midian, minha filha, que está agora trabalhando como cuidadora de idosos, cuida de uma senhora, Dona Manuela, 70 anos de idade, uma mulher culta no extremo. Ela mal se locomove, mas ela mora praticamente dentro de uma biblioteca. É uma mulher que sabe muito sobre história e sobre tudo. Esta mulher não conhecia Jesus. Entende? E eu soube da notícia antes de viajar, que a Midian falou tanto do amor de Deus para ela, pela vida, pelo serviço, pelo cuidado, que ela esperou a brecha. Quando ela ganhou o coração da Dona Manuela, que não queria outra cuidadora senão a Midian, porque ela foi muito além, amando, servindo e cuidando, ela quis saber que tipo de amor era esse, a Midian não pôde esconder. E ela falou do amor de Jesus e Dona Manuela entregou a vida a Jesus. E eu tive a oportunidade, porque aí a Midian abriu um pouco mais sobre a vida dela e disse, meu pai é pastor, né? Como é isso? E nós fomos para um café, que ela queria oferecer uma refeição para a gente, só que a refeição do português não serve do meu cardápio. Então ela comeu e eu já fui preparado, tomei um café, fiquei ali. Mas os poucos minutos que eu tive para conversar com aquela mulher, gente, era uma criança sedenta e faminta, recebendo leite da palavra de Deus. Leite. Então, que contraste é esse que eu vi? É um contraste de um cristianismo que gosta disso aqui, ó. Não é bonito? Não é legal? Se nossa igreja fosse assim, se nós tivéssemos esse conforto, se tivéssemos tudo isso, a tendência era fazer disso o nosso local de conforto. Enquanto isso, as pessoas iriam estar morrendo debaixo das pontes, nas praias, nas esquinas, na casa de vocês, ao redor de vocês. A igreja institucionalizada, ela lacra o evangelho. Ela mata o poder. Então, se você duvida disso, é fácil. Basta ler o evangelho de Jesus. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andava no meio das pessoas. Ele estava nos montes, ele estava sobre as águas, ele estava nas esquinas, ele estava falando com pessoas todo o tempo. E quando ele olhou para a suntuosidade do templo, isso aqui é muito lindo, se nós tivéssemos algo assim, vocês não acreditam, mas o projeto da IBC, lá no início, era a construção de um auditório desse para 4, 5 mil pessoas, nesse perfil. Quando Deus falou ao meu coração, me disse, não é nada disso, estava tudo pronto, o projeto pronto, tudo pronto. O grande arquiteto Nasser Issa fez o projeto, um homem conceituadíssimo, não cobrou absolutamente nada para fazer um projeto, mas o meu coração não estava em paz, porque não era isso que Deus queria. Deus queria discípulos amados, pessoas com coração para pregar a palavra de Deus, na simplicidade. E aí ele diz, alarga o espaço da tua tenda, não detenhas. Eu vou fazer vocês transbordarem para a direita e para a esquerda. Então, se você veio de onde você veio, em nome de Jesus, meus irmãos, eu não conheço todo mundo aqui, tem muita gente nova chegando na IBC. Nós precisamos conhecer o DNA, que não é do pastor nem da IBC, é de Jesus, que faz com que a igreja seja essa coisa ambulante, mutante, peregrina,
Nós não somos deste mundo. Nós não temos um presidente, nós temos um Senhor dos senhores. Paulo diz, nossa pátria está nos céus, nossa cidadania é celestial. Então eu me submeto às leis locais, eu entrego meu coração para determinadas coisas, mas eu não sou daqui, nós não somos daqui. Então eu acredito que é um presente de Deus a IBC ser o que ela é. A tenda aberta, aberta, aberta. Entra gente, sai gente, entra pavão, entra cachorro, sai cachorro, entra passarinho, urubu, entra o que quiser lá. O cara entra com roupa, meia roupa, chinelo, é assim, gente, cheiro de gente. E para mim o potencial da igreja que vai fazer diferença nesse nosso Brasil não é o crente empacotado, cheio de regrinhas, querendo ficar numa salinha para estudar a palavra de Deus. Esse é um problema que a igreja portuguesa está enfrentando lá. E eu passei algumas horas conversando com aqueles pastores e parece que eles estavam descobrindo a pólvora de novo. Porque a minha maior ilustração que eu deixei com eles ali foi o seguinte: Lázaro preso pela estrutura. Como é que eu vou crescer? Aqui tudo é pequeno, não cabe mais. O que eu vou fazer? E agora? E agora? É preocupado sempre num espaço maior para caber mais gente. Gente, espaço maior é a minha casa, a sua casa, seu quintal, a sua escola, seu trabalho, é onde você está. Lá é o espaço, é o meio da rua, é onde Deus lhe enviar como missionário ungido do Senhor para falar do amor de Jesus. Depois você arrasta, traz para dentro, traz para a tenda, traz para qualquer lugar. Mas quando você lacra a sua visão de que igreja é um lugar bonito, você mata o cristianismo, como Portugal matou o cristianismo. As pessoas conhecem as igrejas, sabem os nomes, sabem os santos, sabem os símbolos, conhecem tudo, mas não conhecem o Senhor Jesus. Não é triste? Eu não quero isso para mim. Prefiro morrer a viver um cristianismo plástico, doente, paralítico, né? Então, eu estou dizendo tudo isso, mas para dizer do apreço e do carinho que eu tenho pela vida de cada um de vocês. Porque vocês são os missionários. Minha filha é missionária. Minha neta vai virar uma missionária. E outros que eu tenho ouvido lá que são missionários de Jesus, que não precisa de nenhuma instituição, nenhum envio, nenhum dinheiro, nem coisa nenhuma, porque Deus dá a eles a capacidade de ganhar o que vão ganhar para a subsistência, mas não tem preço que pague o poder de Jesus quando alguém olha para alguém e fala do amor de Cristo, traz para casa. E assim é. Bom, eu acho que quase eu fujo de novo do texto, mas eu quero só relembrar algumas coisinhas do semeador que o pastor Alcimor pregou para a gente, o Ananias, e foi tão precioso. Eu nem estava aqui, mas eu assisti, e eu fiquei me deliciando naquilo que o pastor Alcimor faz muito bem, né? Sempre extrair boas histórias da história, né? E eu queria só repassar para vocês algumas coisas que eu captei desse texto e eu gostaria então de transmitir hoje à noite. Antes de entrar em Ananias, está lá no capítulo 9 de Atos, e você já conhece a história, eu quero relembrar uma coisa que Jesus falou. João 20, 21. Jesus, quando entra no meio dos seus discípulos, prestes a nos deixar, ele diz: paz seja convosco. Presta atenção. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Está entendendo? Jesus diz: do jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. Nós não podemos querer ser mais do que Jesus. O fim dele foi entregar a sua vida pela salvação da humanidade. Nós não podemos pensar diferente. Nós temos que ter uma disposição para levar essa mensagem adiante.
chegar ao ponto de dar a nossa própria vida para que Jesus seja pregado. E olha que nós não temos ainda essa exigência aqui no nosso Brasil, não é? O pastor Alcimor disse muito bem, são 3 Ananias no Novo Testamento, o primeiro esposo de Safira, em Atos 5, o outro lá em Atos 23, quando Paulo é levado diante do Sinédrio em Jerusalém, e esse último é um discípulo, que foi instruído a ir a Damasco, instruir Paulo, Saulo de Tarso, sobre o que ele deveria fazer. Ananias então obedece e vai lá instruir Paulo, ou Saulo. Eu acho interessante isso, porque a gente trouxe o tema de Ananias como um semeador, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um discípulo que cuida de discípulos. Ele é um semeador que cuida de semeadores. Parece até, quando a gente colocou o nome ali, que nem era tão adequado, porque ele não era o típico semeador. Ele não foi evangelizar Paulo. Paulo já estava evangelizado. Mas ele foi incumbido de cuidar daquele que seria o maior dos apóstolos. Imagine, um perseguidor, um maluco, um cara doido, inimigo. Nós não sabemos nem como Ananias se tornou um cristão, mas segundo o testemunho do próprio apóstolo Paulo, ele era um homem devoto de acordo com a lei e tinha um bom testemunho daqueles que habitavam em Damasco. A tradição o coloca inclusive como um dos 70 que foram enviados por Jesus, um daqueles 70 semeadores. E ele então mais tarde se torna o bispo de Damasco. Interessante isso aqui também, morreu como mártir. Mas olhando para os versículos de Atos, rapidinho, né? Primeiro o chamado e a prontidão de Ananias. Eu acho que é como nós devemos nos comportar. E a finalidade do texto é para que você ouça e diga que isso tem a ver comigo. E o que eu vou fazer a respeito. Verso 10 diz, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor, numa visão, disse, chama numa visão, aliás, né? Ananias. E ele responde, eis-me aqui, Senhor. Ele é um discípulo. Discípulo é alguém que segue. Interessante que os seguidores dos filósofos na época de Jesus, principalmente na cultura grega, eles seguiam uma doutrina, um ensino, uma corrente filosófica. O discípulo de Jesus não segue uma doutrina, nem uma corrente filosófica. O discípulo de Jesus segue uma pessoa. Vocês entendem a diferença? Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa que está retratada nesse livro. O seu cristianismo será raso se você se relacionar com um livro, uma estrutura, uma liturgia, uma classe, uma doutrina, que você começa a lutar. Os crentes mais antigos, tradicionais, eles foram enrolados, a meu ver, caíram numa armadilha muito grande. Se apegarem tanto na defesa do lugar, da denominação, do nome, da doutrina, não que essas coisas não sejam importantes, mas elas são subsidiárias. Nada deve ofuscar a minha fidelidade a uma pessoa. Jesus é uma pessoa, eu sigo uma pessoa. Ele é o amado da minha alma, Ele é meu Senhor, Ele é dono da minha vida, Ele é meu Salvador. Qualquer coisa que me leve a conhecê-lo mais, eu vou e sigo, e ando, e persigo. Mas aquilo que me afasta dele, eu não quero. E a estrutura eclesiástica, ao longo dos anos, amarrou a igreja. E tende a levar o cristianismo brasileiro para ser um cristianismo água com açúcar. E quem sabe terminar como Portugal. Tanto de Jesus e hoje nada. Os jovens não sabem quem é Jesus. Imagine. Então ele é um discípulo. E por falar em discípulo, é interessante, quando Jesus lá em Lucas capítulo 14 fala sobre o chamado de um discípulo, para a minha vida e para a sua vida, ele requer em primeiro lugar a renúncia. Renúncia do ser, quem eu sou, e renúncia do ter.
o que eu possuo, o que eu tenho, que me amarra. É interessante você pensar nisso. Como um discípulo de Jesus, um missionário, uma missionária enviada pelo Senhor, sendo enviada tal qual Jesus enviou, se apega tanto àquilo que é, eu sou. Ou se apega tanto àquilo que tem, gastando sua vida, sua preocupação, sua saúde, apenas naquilo que possui, na manutenção daquilo que possui, porque não é capaz de acreditar naquilo que o Senhor disse: olha os lírios do campo, eu vou cuidar de você, cuida do meu reino, eu vou cuidar de você, entrega o teu coração ao meu reino, eu vou cuidar de você. Em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas acrescentadas, não buscadas. Não dá para ter uma nação evangelizada por pessoas que estão aqui para construir um reino aqui e agora, uma herança, a melhor educação para os filhos, e tudo que se faz é em função do ter e do ser aqui e agora, como se isso fosse o fim de todas as coisas. Mas quando você abre mão, o Senhor concede o que o teu coração deseja. Mas para ser discípulo, tem que abrir mão do ser e do ter. Lucas 14, 27 diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Toma a cruz, mata o eu, crucifica o velho Armando. E o ter, Lucas 14, 33, ele diz assim: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu vi rapidinho a história desse colégio, e essa história está resumida num homem, que Deus deu tanto para ele, e ele decidiu investir nisso aqui. Claro, começou com pessoas que estudaram no querigma, vieram para cá, abriram um colégio, funcionou por um tempo, aí chega um homem de Deus, em cujas mãos o Senhor coloca recursos, e ele diz: não é meu, é do Senhor, e faz isso aqui. O verdadeiro discípulo, ele vai nessa pegada. Renuncio o meu eu e renuncio a tudo quanto eu tenho. O que eu tenho não é meu, é de Jesus. Por isso eu cuido, por isso eu coloco à disposição do reino. Se Ele me dá um carro, se Ele me dá uma casa, se Ele me dá uma varanda, se Ele me dá um quintal, se Ele me dá um diploma, se Ele me dá uma roupa, se Ele me dá um sapato, se Ele me dá uma comida, se Ele me dá uma mesa, eu coloco à disposição do avanço do reino de Deus. Amém, irmão? Esse era o discípulo. E o discípulo, além de renunciar o ser e o ter, ele tem prioridades. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, a sua própria vida, e eu acrescentaria aqui, se eu pudesse, né, a heresia, o cachorro, o pet, não pode ser meu discípulo. Que loucura que nós estamos vivendo. Os animais nem podem mais ser animais, porque a carência de amor está tão grande que nós estamos agora namorando com o animal. Tem gente transando com o animal. O extremo da entrega. E Jesus está dizendo para você, para mim, para nós, em todos os sentidos: pai, mãe, filho, filha, está pronto? Quem ama mais não é digno. Não dá para ser discípulo, porque isso é meia boca. Você vai ser um religioso. Você mantém tudo que você quer, tudo que você gosta, tudo que você possui, e vai para a igreja no domingo cantar glória e aleluia, dá o seu dízimo ali, some, e durante a semana você volta para as suas atividades. Enquanto isso, o mundo lá fora morre sem Jesus. Cristo morrendo em vão na sua vida, porque tudo que você faz é construir para o seu próprio bem. E Jesus está dizendo: não, aqui você não vai ter isso aí não. Se eu lhe der, tenha como se não tivesse. Contentamento. Se eu não lhe der, não tendo como se tivesse. Contentamento. Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou a gente está brincando, não é? E aí não tem efetividade.
nossa missiologia, nossa função enquanto igreja, enquanto crente, não tem finalidade. Então, tudo se torna um fardo, uma mera distração religiosa, se não nos tornamos seguidores fiéis do Senhor como pessoa, e dada a sua missão. Ananias é também um discípulo, servo, vocacionado. O Senhor o convoca numa visão. Eu vou falar sobre isso amanhã, sem spoiler, né? Deus não está falando com a gente em visão agora. Por quê? Ele mandou a palavra, está aqui, ó. Então, Deus fala com Ananias através da visão, e hoje é pela palavra. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ele chamou numa visão. Hoje ele nos chama pela palavra. Porque em Mateus 28, 19 diz o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Pronto, essa é a sua função, essa é a minha função. Discípulos que fazem discípulos. Bora, gente. Tem muita gente em Fortaleza. Nós somos uma igreja grande. Conversa. O que é uma igreja grande, gente? Perto de 2,5, 3 milhões de habitantes. O que é uma igreja de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas? O que é? O que é? Você quer que o banquete seja feito só para você e seus amiguinhos? Lembra da peça aqui? Eu não assisti, mas eu ouvi. Foi bem interessante. Qual é o cardápio que você quer? Que GR que você quer? Um grupo de amigos para você tomar um vinhozinho de vez em quando, fazer o seu churrasquinho, alguém que te conheça, que seja muito amiguinho, e você não está aberto para o novo, para os coxos e os aleijados do grande banquete, que o Senhor diz, põe para dentro, eles são meus. Vá buscá-los, eu te incumbi, eu te chamei. E Ananias entende isso. Ananias responde como um servo. A gente só tem que dizer isso todo tempo. Leva isso para casa, né? O pastor acabou de cantar aqui. A visão de Isaías, em Isaías capítulo 6. Ele viu toda aquela glória e no final ele diz o quê? Eis-me aqui. Porque a pergunta é, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui. Então, saia daqui, em nome de Jesus, com essa palavra na sua cabeça. Para tudo que você enfrentar durante a semana, você está dizendo assim, eu disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é a pessoa que eu gostaria, não é aí, não, mas eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí o Espírito de Deus vai lhe capacitar, e depois de ter obedecido a ordem do Senhor, você vai dizer, foi ele, não fui eu não faria isso nunca, mas eu fiz, não é não? Glória a Deus. Então Ananias responde como um servo, como eu e você devemos responder, eis-me aqui, Senhor. Esse é o nosso chamado, amados, fazer discípulos que fazem discípulos, esse é o nosso chamado, dar frutos, semear a palavra. Eu não sei quantos discípulos, né, você já semeou na sua vida, eu não sei quantos eu já semeei. Eu fiz parte de um elo, porque a conversão é assim, é como uma corrente, tem vários elos, você é parte de um dos elos, deixa Deus fazer a obra, mas semeia, semeia, não perca tempo, semeia, 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 vai semeando a palavra, com a sua vida e com a boca, e o Espírito de Deus sempre abre a nossa boca, para que a gente fale, e aí vem a ordem explícita, né? Versículos 11 e 12, ele diz para Ananias o que disse a mim, o que disse para você, dispõe-te, vai na rua, entra na casa. Ananias recebe instruções claras, endereço, casa, quem procurar. O novo na fé estaria orando, então vai lá, Deus antecipa a cena, ide pelos vales, pelos becos, pelas vias, pelas escolas, pelo trabalho. Ele diz, dispõe-te, está pronto, irmão? E vai. Quando Neemias soube da desgraça do seu povo, ele orou, sim, mas em seguida, no capítulo 2, diz que ele se levantou e foi. Negócio de você ficar, dizer, eu estou orando, meu amigo, sai dessa. Deus não mandou orar por todo mundo, Ele mandou você ir fazer discípulo, vai, fala, abre a boca, não te cales, eu tenho muito povo nessa cidade, vai enquanto você vai, ora, vai orando, Deus vai usar, há tempo, claro, de pausar para orar, eu estou dizendo é que não basta você, estou orando por você, como assim?
vai lá. Talvez o orando por você é só uma maneira de você se aproximar de alguém estranho. Posso orar por você? Pode. Aí você ora e ali o evangelho entra na hora. Dispõe-te, vai à casa. É preciso disposição. Que tirou Ananias da sua zona de conforto. O pastor enfatizou isso muito bem. E lembra, Deus está sempre nos desinstalando, né? Está tudo confortável, aqui é o lugarzinho, aqui está tudo certo. Aí Deus vai lá e bum, mexe. Por isso que eu gosto, pessoalmente, de estar me incomodando todo o tempo. Dizendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você está conformado com isso? Se a igreja me mandasse embora e eu não tivesse mais nenhum vínculo, eu ia começar na esquina da minha casa, na beira-mar, em qualquer lugar. É isso que tu queres, Senhor, eu vou. O incômodo santo de não se conformar com aquela situação. Então, dispõe-te e vai. Vai aonde? A casa, olha que lindo. A casa de Judas, lugar de oração, lugar de encontro, lugar de acolhimento. A casa, a casa, a casa. Nossa igreja, nossa casa. Nossa casa, nossa igreja. Transforma o teu lar num centro de adoração, de atração do perdido em nome de Jesus. Não construa, não ajeite nada que não seja para isso. Nosso flatzinho na beira-mar não cabe gente lá dentro, mas a Elô invadiu e tomou conta lá parece dona das cadeiras de tudo. Segunda-feira é uma mulherio lá embaixo. Está estranho para um lugar daquele, né? Tipo uma parte hotel, sei lá o que é aquilo. Eu dou graças a Deus porque o espaço está sendo usado. Então a tua casa, tua vizinhança. Vai e impõe as mãos, ministra cura e restauração como instrumento da graça. Mateus 10:8 ele diz, vocês receberam de graça, bem de graça. Sai distribuindo unção, poder, cura, impondo as mãos sobre as pessoas. Não se acanhe, meu irmão. O Espírito de Deus quer passar sobre você. Ou você é daqueles que fica esperando, tem uma conferência aqui na cidade, onde um grande evangelista vai realizar curas e milagres. Isso é uma palhaçada, isso é uma mentira. Isso é uma coisa para adoecer o povo de Deus. E aqui minha crítica não é aos pregadores, curandeiros, curadores, seja lá o que for, não. É porque eu quero dizer que a igreja e o sindicato dos pastores fez isso. Tirou o poder da mão do povo simples e jogou o poder em cima do homem. Vai chegar o pastor Armando Bispo, que tem dom de cura, e nós vamos fazer na tenda um grande culto de cura. Olha aí todo mundo vem, todo mundo exalta o curandeiro e gente é curada mesmo, vai acontecer milagre lá, vai sim, vai. Mas o que é que você fez? Abriu mão do poder que está em suas mãos, de estender a mão e curar pessoas por onde quer que você passe. Não que isso não seja bom para mim, irmãos. Fama, reconhecimento, aplausos. Quem não gosta? Eu gosto, mas eu não quero. Porque importa que eu diminua e a igreja de Jesus cresça. Importa que vocês tenham consciência do poder que há nas mãos impostas por cada um de vocês. Entende? A gente não canta? A cura para a alma vive em mim. Então vai, meu irmão, espere não. O pastor não vai chegar lá para fazer o que você tem que fazer. O Espírito de Deus está com você. Então, Ananias, corre, vai lá, impõe as mãos. Não fez curso, não era pregador famoso, não tinha nome de apóstolo, era só Ananias. É um Zé ou uma Maria. E essa igreja, ela tem essa pegada. É de dar a vocês a consciência do poder que há no nome de Jesus, quando você se dispõe a ser usado por Deus. Está pronto? Eis-me aqui, topa? Por onde você passar, sai abençoando, hein? Eu vi um ambiente, onde eu vou, eu vejo o ambiente mudar rapidinho. Rapidinho muda. Há uns descrentes malucos só falando besteira, daqui a pouco muda, porque a luz de Jesus chega. Então, amados, liderar um GR é uma missão árdua e gloriosa. Primeiro porque temos que mexer na agenda, na minha disposição. Tenho que ir, dar um passo.
Tenho que sair andando, às vezes chorando, e é dolorido, é difícil, é duro, não é fácil. Mas a reação do semeador foi essa. Primeiro ele ficou com medo, né? Isso é natural. Tem um boato aí que o cara é perseguidor. Tem um fato, ele ele anda fazendo coisa feia com os santos. Ele prende gente. Não. Os obstáculos de Ananias são os mesmos obstáculos que nós temos. Preconceitos, dúvidas, medo de rejeição, distância, agenda, outras prioridades. E assim vai. Mas há uma segunda ordem ao discípulo semeador. Vai. Quero dizer que este é para mim um vaso, um instrumento escolhido. Aquele que Ananias rejeitava, Deus está dizendo, eu não rejeito. E pelo contrário, ele será para mim um vaso. Vai, vai. Hoje eu estava compartilhando com a minha amada, nosso professor lá na beira-mar de beach tênis. Primeiro contato que eu tive com ele, parecia um cavalo batizado. A Heloísa saiu correndo, não quis mais nada com aquele povo lá, porque o cara é um cavalo batizado. Você paga uma mensalidade para fazer umas aulas, né? Aí você viaja e eu perguntei, eu preciso pagar? Não, tem que pagar, porque tem que pagar, porque a aula não veio, pronto, acabou. Eu tomei um susto, eu disse, vou sair. A primeira reação, né? Para que eu tenho que me submeter a isso aí? A minha mulher deu um pulo, disse que esse cara é um cavalo batizado, esse homem, não sei o quê. Eu disse, é mesmo, pois ele é um cavalo batizado, mas vamos lá. E eu fui. Esses dias não viajei, 15 dias. Aí eu paguei minha mensalidade na hora certa, recebi um áudio dele hoje. Olha, essa semana você pode fazer todos os dias, para você repor as suas aulas. Sentimos a sua falta aqui. Daqui a pouco ele vai me dar a gratuidade, não é não? O que é isso, né? O amor de Jesus. Eu posso me incomodar, mas aquele bicho, cavalo batizado, que andava, se ele vir isso aí, vai vir depois de convertido, né? Vai ver depois de convertido. Os primeiros dias que eu fui lá, eu notei ele com aquele colar de um bandista. O colar não está mais lá. Então, esse cara, cavalo batizado, um bandista, com encosto. Jesus foi chegando e o encosto foi saindo, não é não? Arrancou o colar, arrancou a maldade do coração, arrancou um bocado de coisa. Ele pode ser um vaso escolhido pelo Senhor. Eu não posso me afastar porque eu me ofendi, porque eu não gostei, porque, claro, você não precisa suportar tudo, todo tempo, toda hora. Mas percebe, né, o que Deus está fazendo na sua vida? Sempre uma segunda chance. Vai, Ananias. É uma segunda ordem, como Jonas, muito bem retratado pelo pastor Daniel. Somos cooperadores de Deus. E agora tem um novo conceito, ele é um instrumento escolhido. E aí vem os passos de obediência, né? Ele foi, entrou na casa, impôs as mãos, repetiu a ordem, a finalidade. Ananias, o discípulo semeador, se colocou como mero instrumento do agir de Deus. Presta atenção nessa. Quando ele chega lá, o que ele diz? O Senhor me enviou. Tira de você o mérito. Amém? Vocês vão experimentar milagres, poderes, coisas grandiosas. Está pronto? Mas tira de você o mérito. Não use isso como uma espécie de depósito na sua conta. Os falsos profetas fazem isso. Eles operam coisas, eles fazem coisas, eles beneficiam pessoas, mas eles os têm guardados consigo, porque a fidelidade é a eles e não ao Senhor. Faça como Ananias. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que mandou. Foi Jesus que mandou. Está pronto? Então Ananias, esse semeador que participou, eu termino aqui, 1 Coríntios 3:6, essa linda lavoura de Deus, essa semeadura, quando Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Todo crente precisa servir, todo líder precisa ser um bom acolhedor, multiplicador, todo discípulo precisa semear. Então, sugestões aí, né? Como o Daniel orientou bastante, cada crente um servo, cada crente um acolhedor, cada discípulo um semeador, semeando com lágrimas para colher com alegria.
Eis-me aqui, Senhor. Bora, gente. Olha, vou dizer, viu? O que pode ser feito com essa multidão aqui é um negócio impressionante. É por isso que ele prometeu lá em Ageu, né? A glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E a IBC está experimentando isso. Tem sido testemunho para todo canto. Vamos orar e a gente encerra. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, que a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua unção repouse e continue sobre a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Um discípulo, uma discípula amada do Senhor. Enviados tal qual Ananias, para ir acolher, ministrar, curar, e acima de tudo pregar a boa nova do Evangelho. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pela estrutura que o Senhor tem nos dado, tão fluida, tão livre. Obrigado por aquilo que não nos amarra, porque só nos basta te ter e ter a Tua palavra cada dia, para a gente se alimentar dela e te encontrar a cada manhã e perguntando, Senhor, o que o Senhor quer me dizer e o que eu devo fazer a respeito. Enquanto isso, abre os nossos olhos, que a gente consiga contemplar as pessoas que ao nosso redor precisam do amor de Jesus. Com esta palavra e com esse testemunho, nós queremos sim semear palavra de Deus, evangelho vivo, vida de Cristo, àqueles que ainda não te conhecem. Senhor, abençoa cada família, que eles entendam que as próprias lutas e agruras da vida, elas redundam para a glória do Teu nome, que o Senhor há de cuidar de cada detalhe, que não haja ansiedade, Senhor, além da conta, nem medo além da conta, do que virá, nesse mundo mal, que o Senhor já disse, o que teríamos que enfrentar, mas o Senhor disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nós também venceremos. Senhor, aguardamos a Tua vinda, com essa igreja linda, preciosa, abençoada, com essa liderança, Senhor, ungida pelo Espírito de Deus, para levar adiante o Teu Evangelho. Obrigado pelo privilégio de fazer parte dessa família, de ser estimulado a continuar, para a honra e glória do Teu nome, pois é em nome de Jesus que oramos.